Eu queria fazer uma ligeira abertura aqui, antes de começarmos a ouvir os palestrantes, da minha enorme alegria, né, que a gente está iniciando o dia de hoje, com um momento histórico no Congresso Nacional, quando teremos a primeira audiência pública a respeito das constelações familiares e curas sistêmicas no Senado Federal do Brasil. Vez conjugadas os princípios da medicina tradicional, sempre como um complemento e não como um substituto desta. Mais tarde, especificamente no ano de 2018, a aplicação das constelações familiares no âmbito da saúde foi reconhecida pelo Ministério da Saúde e passou a compor o rol das práticas integrativas e complementares, os chamados PICs, no Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS. Os expressivos resultados das constelações familiares na história de cada pessoa, que foi profundamente transformada por esta prática, fomentaram o surgimento de diversas escolas, consolidando assim sua expansão no país. Este conhecimento foi também fortemente aplicado junto a empresas, com a visão sistêmica organizacional. Aplicações sistêmicas obtendo resultados impressionantes. Com o passar do tempo, o magistrado constatou, por meio de pesquisas, que as constelações familiares, quando aplicadas dentro dos termos da lei, são um valioso caminho de acordo entre as partes ali representadas, chegando a alcançar a marca de mais de 90% de conciliação em seus processos na vara da família e das comarcas da família, das comarcas em que já atuou e segue atuando no estado da Bahia. Ele vai compartilhar um pouco desse conhecimento hoje conosco aqui, desses resultados. Eu me sinto particularmente muito honrado de ter essa grata satisfação de propor que este tema seja conhecido e apreciado por essa casa e particularmente de presidir essa audiência. Eu demonstro aqui também minha gratidão, né? Eu acho que um testemunho de ter já participado de várias constelações e sou muito grato, né? Sou muito grato porque vi a eficácia, percebi nas pessoas também que centenas que eu tive contato, que realmente é uma ferramenta que tem ajudado sobre todos os aspectos, inclusive no autoconhecimento também. Já passo a palavra para o Dr. Sami Storch, que é juiz de direito e que gentilmente atendeu o nosso convite para vir fazer a sua exposição. Muito obrigado. Bom dia a todos. Senador Eduardo Girão, quero inicialmente agradecer a oportunidade, parabenizá-lo pela iniciativa de trazer esse tema para o foco aqui no âmbito do Senado. E examinando as falas e a presença também, a participação de cientistas, né, em nome da ciência, eu quero saudar os cientistas. Me lembrei agora que meu pai, que faleceu no ano passado, ele participou ativamente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Era amigo pessoal do Miguel Nicoleles e eu tenho em alta conta os cientistas e eu mesmo me considero um cético. Eu, para acreditar numa coisa, não é assim só por ouvir dizer não, sabe? Eu gosto de comprovar, ainda mais quando uma coisa parece meio fantástica. Aí que eu quero ver mesmo, porque eu também não duvido. Porque eu sei que existem coisas impressionantes, né? E então foi assim que eu conheci as constelações também, né? Me falaram maravilhas das constelações. Eu fui para um workshop com o Renato, minha primeira experiência com constelação, e vi dinâmicas que existiam na minha família e aquilo me causou um impacto profundo e melhorou muito o meu relacionamento com meus pais e a minha vida. Ganhou assim uma nova dinâmica a partir do estreitamento do vínculo com os meus pais, do respeito. E eu fiquei maravilhado
e comecei a estudar, e eu advogava na época, e logo percebi também o impacto que isso poderia ter no tratamento de questões jurídicas, porque o direito é um campo um tanto emaranhado, né, em que muitas questões perduram por anos e anos e anos sem uma solução. E, às vezes, dependendo de como se lida com isso, às vezes as pessoas sofrem ainda mais por conta do tratamento dado na justiça, pelos advogados, pela perpetuação de dinâmicas de violência, de agressão, de rompimento de vínculos, né? E na constelação eu vi conciliações em um nível profundo dentro de famílias, entre pessoas que se sentiam agredidas por pessoas próximas, que tinham um vínculo de amor por trás, e a constelação tem essa capacidade de trazer à luz, trazer à tona esse amor e de mudar a dinâmica das relações. Quando eu ingressei no judiciário, em 2006, eu imediatamente percebi as incoerências entre as práticas judiciais tradicionais, algumas, né, entre o processo, como era até algum tempo atrás, porque isso já vem mudando, mas a incoerência entre essas práticas e as leis sistêmicas que trazem harmonia nos relacionamentos. E comecei gradualmente a trazer as leis sistêmicas para a minha prática. E comecei a observar resultados maravilhosos, assim, conflitos longos, de 10, 15 anos, inventários em que irmãos não se falavam, brigas entre pais e filhos. E eu via na minha frente, na sala de audiência, as pessoas se reconciliando, abrandando os corações, se compreendendo que quem é que estava agindo de forma inconsciente, assumindo um papel que não lhe cabia e se libertando da dinâmica de conflitos. Então, isso com práticas que não exigiam aplicar a constelação propriamente dita, mas exercícios, algumas visualizações, algumas falas, algumas... Não precisa não. Então, isso foi me encorajando, como nunca tinha sido feito isso, né? Depois de alguns anos, me capacitando, fazendo formações, eu resolvi, tinha que fazer um interrogatório de uma menininha sobre a guarda em relação a ela. Era a mãe e a avó brigando pela guarda da menina. E o interrogatório dela foi uma constelação na sala de audiência. E ela expressou de um jeito puro, inocente, de 4 anos de idade, o amor que ela sentia pela mãe e pela avó. E isso sensibilizou, elas estavam aguerridas, pedindo perícias, brigando, sem se falar. E quando elas viram aquela constelação, elas imediatamente perceberam o que estava por trás. E elas mesmas se aproximaram. E o processo acabou, assim, perdeu a razão de ser aquele conflito. E depois eu comecei com dinâmicas coletivas, né? Juntando grupos de pessoas com processos, com temas comuns. E observei assim, alguns resultados impressionantes, como um casal que, em decorrência de um divórcio, tinha 25 processos, entre ação de alimentos, execução de alimentos, denúncias criminais por fraude e outros, e depois de uma constelação em que eles viram a origem oculta, o que estava impedindo a compreensão do casal. Eu não me lembro qual era o caso. Talvez eles nem tenham constelado o caso deles, tenham participado de uma constelação de outra pessoa. Mas quando vem à luz algo, por exemplo, uma criança que morreu, algum drama que não foi expressado, que não foi dito, que não foi olhado, uma dor que não foi adequadamente sentida, e aí aquilo ficou prejudicando o desenvolvimento do relacionamento. E aí, quando eles viram aquilo, quando chegou na audiência, algumas semanas depois, eles eram amigos, estavam em uma postura carinhosa, imediatamente fizeram acordo em todos os processos. Os que não cabiam acordo, eles pediram para os respectivos juízes para extinguir. Algum tempo depois, todos os processos foram extintos. E assim tem muitos outros exemplos. Né? Uma pessoa que era reincidente, vivia frequentando a delegacia de polícia numa cidade pequena, era conhecida na cidade, e depois de frequentar as constelações, ele virou frequentador e ele percebeu o vínculo que ele tinha com os filhos, o vínculo que ele tinha com a mulher, como ele projetava as questões dele com os próprios pais e tornava-se violento e viciado, e aí depois ele largou as drogas, arrumou um emprego,
teve um impacto tão impressionante na comunidade que, por conta desse rapaz, me deram o título de cidadão dessa cidade, porque ele era conhecido. Então, as poucas pesquisas que nós temos, são poucas porque a gente não tem tanta estrutura e cada juiz não tem tantos processos assim, mas vem mostrando um índice em ações de família de mais de 90% de conciliações, que as próprias pessoas se resolvem. Não é que eu decido com base na constelação. Naturalmente, as relações se harmonizam em grande parte dos casos. E depois que isso ganhou mais visibilidade, outros juízes vêm replicando a prática, cada um com algumas adaptações, e obtendo índices semelhantes. Foram feitas pesquisas também com adolescentes envolvidos em atos infracionais. Eu sei de 2 pesquisas, e ambas obtiveram em torno de 90% de não reincidência. É um índice bastante alto. Outras medidas socioeducativas não obtêm esse índice de êxito. E nos questionários que vêm sendo submetidos às pessoas que participam, a aprovação é ampla, né? Não é unânime, mas é ampla. Grande parte das pessoas percebe como isso vem melhorando os seus relacionamentos, além de melhorar na solução dos processos. Né? Casos de inventário, como eu mencionei, 10, 15 anos, e que depois de uma constelação, onde se mostra uma ordem que não foi reconhecida anteriormente, por exemplo, a ordem entre os filhos que vieram de um primeiro casamento, que precederam o segundo casamento, e aí o segundo casamento, às vezes os filhos conviveram mais com o pai e se sentem mais merecedores, e quando eles percebem que teve quem veio primeiro e teve quem pagou um preço para que a mãe tivesse uma outra família, eles pudessem existir, isso traz um reconhecimento, uma humildade, coloca cada pessoa no seu lugar e traz uma harmonia, e aí o processo se desenvolve, se desemaranha, né? Então, questões antigas que se desemaranham, as pessoas se libertam de um sofrimento antigo. Então, além dessas práticas, eu observei, a gente tem observado, né, como que as leis sistêmicas podem influenciar na visão do direito, né? A dignidade da pessoa humana. A gente olhar para esse ponto, a dignidade da pessoa humana com maior amplitude, reconhecendo que a dignidade de alguém é a dignidade de ser como é, e ser filho de quem é, e ter a origem que tem, e não tem um superior a outro, não precisa fazer gambiarras ou ficções para dizer que uma pessoa é digna. Ela é digna assim como é. Então, reconhecendo o lugar do pai dessa pessoa, o lugar da mãe dessa pessoa, o lugar de, eventualmente, quem veio depois dos pais, no caso de adotantes, né? Isso é um dos pontos que, às vezes, é polêmico nas constelações, como se os adotantes não fossem importantes. Mas não é isso. Trata-se de reconhecer o lugar de cada um. Uma criança se sente mais digna sendo quem é, quando ela pode reconhecer que o seu pai biológico, sua mãe biológica, tem o seu lugar, vieram primeiro, depois tem os adotantes no seu lugar. Ela se sente preenchida. Cada pessoa importante na sua vida ocupa o seu lugar e ela cresce, né? Outras questões que às vezes provocam alguma polêmica, né? O aborto, por exemplo. A constelação, ela mostra o quanto o aborto impacta nas famílias, né? Então, é uma realidade. Quem trabalha com constelação vê isso com frequência. Um aborto abala a estrutura familiar, e a gente percebe também o quanto que mais abala, quanto mais não é falado. Quanto mais é um tabu, é proibido, não por ser proibido, mas por ser um segredo. Quando é um segredo, as pessoas banalizam, às vezes fazem como se não fosse nada e não tocam no assunto, porque no fundo elas sabem que existe uma dor envolvida nisso. E muitas vezes isso tem consequências nos irmãos que vêm depois, no próprio casal, né? Um relacionamento de casal sofre um abalo depois que existe um aborto. E não é só a constelação que vê isso, os terapeutas podem observar isso também, isso pode ser comprovado, é possível verificar. 15 segundos. Nas pesquisas, na sociedade, o que é verdadeiro e o que não é, né? O que eu acho importante falar, nesse tempo que me resta, é que, para os consteladores que trabalham nessas áreas, na área pública, é importante reconhecer a existência dos outros profissionais, dos outros campos profissionais. Não abrir mão do auxílio de um médico quando precisar, quando uma questão for médica. Não abrir mão
de um terapeuta quando for uma questão, né? Eu não digo para uma pessoa que constela, falo, olha, larga a mão do seu psicólogo. Eu falo, você está fazendo acompanhamento psicológico? Que bom. Enquanto você sentir que é necessário, continue fazendo. Né? Não é para substituir um remédio, substituir outra abordagem. É auxiliar. Né? Dentro do âmbito estatal, saber que o Estado é laico. Né? Quem for trabalhar no âmbito estatal, é importante ter essa postura laica, de respeito às compreensões, às religiões. A constelação não entra em conflito com isso. E nas constelações nós não lidamos com dogmas. Isso é importante também. Nem do que o Bert Hellinger falou. Nós aprendemos muito com o que o Bert Hellinger falou. Mas ele nunca disse, repita o que eu falo porque é isso e pronto. Ele fala, observe. E às vezes ele não falava nada. Eu vou demonstrar. E demonstrava uma dinâmica. E é isso que vale. Então, para quem conhece, para quem quer conhecer a constelação, eu recomendo que procure se expor a um trabalho e observar. O que faz sentido, a gente percebe. Né? Não é porque alguém disse que é, ou porque alguém disse que não é. Vamos estudar. Então, mais uma vez, eu louvo os cientistas e convido os cientistas a nos ajudar nessas pesquisas para observar o que traz benefícios. É uma ciência social no âmbito do judiciário. Então, a pesquisa não se dá da mesma forma, não é laboratorial. Nós observamos o comportamento das pessoas, o desenvolvimento dos relacionamentos, o que acontece com os processos, a postura das pessoas na vida, a reincidência em questões judiciárias, e isso é passível de pesquisa, sim. Eu acredito muito nisso e acredito que algo com tanto potencial precisa mesmo de mais olhar, de mais estudo, e grato pela oportunidade, vamos em frente para buscar também conhecer mais dos potenciais, dos limites, né? Conhecer também onde que não é adequado, onde é adequado, e em prol da pacificação da sociedade. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Dr. Sami Storch, juiz de Direito, que veio aqui trazer as experiências. E importante isso que o senhor colocou, a questão de que essa ferramenta da constelação familiar, ela veio para auxiliar, ela não veio para anular outras ferramentas, né? Ela veio para somar e não para diminuir. Essa consciência é bem interessante. Aliás, essa palavra consciência tem tudo a ver, o despertar de consciência, né? Tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. E eu fico muito feliz em a gente ter dado esse pontapé aqui no Congresso Nacional, que parece que é um assunto que, de uma certa forma, tinha um tabu. Né? E a gente tem que cumprir o nosso papel aqui, com todas as nossas limitações e imperfeições, que são muitas. Eu considero que tenho muitas limitações e imperfeições, que procuro melhorar a cada dia, mas a gente tem que trabalhar no limite das nossas forças para seguir o caminho, buscar a verdade, que até tem uma frase aqui que a Eridan enviou para mim no WhatsApp, que ela diz o seguinte: toda verdade passa por 3 estágios. No primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, é rejeitada com violência. E no terceiro, é aceita como é evidente por si própria. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos que palestraram conosco e declaro essa sessão depois de 5 horas, 6 horas. Olha só, a gente não imaginava que fosse tanto, hein? 6 horas eu declaro encerrada esse momento e depois a gente possa fazer outros, né? Muito obrigado. Tudo de bom.